A gente vai ver hoje a simplificação dos radicais, tá? O que significa isso? Tirar o máximo possível de dentro da raiz. Bom, então simplificação dos radicais é você tentar tirar o máximo que está dentro da raiz. Então, nesses exemplos aí, primeiro lá está lá, raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 7. Nós vimos lá atrás que a multiplicação dentro da raiz eu posso separar. Então, separando raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz de 7. Aí, o que eu vou fazer? Corta, o 2 com a raiz, sai para fora o 5. Então, o 5 sai para fora, raiz de 7. Raiz de 7 não posso fazer nada, acabou aí, ó. 5 raiz de 7. Estou simplificando os radicais. Então, eu estou escrevendo ele de uma outra maneira, tá bom? No próximo exemplo aí, raiz cúbica de 2 vezes 3 ao cubo vezes 7 ao cubo. Multiplicação, separo tudo, eles, tá? A propriedade da multiplicação, separando. Corta, sai para fora. O 3 com 3, sai para fora o 3. Ah, mas e a raiz cúbica de 2? Não posso fazer nada, deixa como está. Raiz cúbica de 7 ao cubo. Corta o 3 com 3, sai para fora o 7. Portanto, 3 vezes 7 que saiu para fora, 21. 21 raiz cúbica de 2. Ok? Então, isso é a simplificação. Então, se um ou mais fatores do radicando tem o expoente igual ao índice do radical, de acordo com a propriedade, que é a primeira propriedade das raízes, né, que são iguais, corta, sai para fora. Esses fatores podem ser extraídos do radicando, pode sair para fora do radicando. Tá aí outros exemplos. Raiz quadrada de 10 ao cubo. Ah, mas calma aí, 3 com 2 no radicando eu não posso cortar e sair para fora o 10. Então o que eu vou fazer com o 10 ao cubo? Eu vou esticar ele, eu vou separar. Como? 10 ao quadrado vezes 10. Ok? E aí eu posso tirar um 10 de cima. Corto 2 com a raiz, sai para fora um 10 e o outro fica dentro da raiz. Ok? O próximo, raiz cúbica de 2 a sétima. O 7 não é igual ao 3, então eu também tenho que separar. Fazendo o quê? Fatoração. Escrevendo ele de uma outra maneira. 2 a sétima pode ser 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2. Se tivesse raiz quadrada, eu ia colocar 2 ao quadrado. Mas como está o cubo, para mim cortar, sair para fora. Eles têm que ser iguais. Então vai sair para fora um 2 e o outro 2. Então vai ficar 2 vezes 2, 4, raiz cúbica de 2. E o último exemplo aí, mesma coisa. 2 ao cubo, vou separar ele. 2 ao quadrado porque é raiz quadrada. 2 ao quadrado vezes 2. E o 5 à quarta vai ficar 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Corta, sai para fora. Então saiu para fora o 2, o 5 e o outro 5. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. 50 raiz de 2. Porque o outro 2 não pôde sair da raiz. Ok? Então isso aí é a simplificação dos radicais. Ok? Outro exemplo. E quando tem um número, né, grande aí, ó, por exemplo, raiz quadrada de 75. O que eu vou ter que fazer? Simplificar. Tirar o máximo possível. Porque 75 não é raiz exata. Ok? Então, quando não é raiz exata, eu vou ter que fazer o quê? Simplificar. Então, simplificando 75, não simplificando, fatorando ele. Fatorando é como se eu estivesse achando o MMC, tá bom? Então, 75 é o quê? 3 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 3, 75.
ok? Então vai ficar lá. Raiz quadrada de 75 é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 vezes 5 ao quadrado. Separando, sai para fora o 5, corta 2 com 2. Então vai ficar 5 raiz de 3. Então raiz de 75 é a mesma coisa que 5 raiz de 3. Segundo exemplo, raiz cúbica de 162. Mesma coisa, eu vou fatorar o 162. Fatorando vai dar 2 vezes 3 à quarta. Separo 3 à quarta, como está a raiz cúbica, eu vou colocar 3 ao cubo vezes 3. Aí o 2, deixa como está, não posso fazer nada com ele. Separando, corta o 3 com 3, sai para fora um 3. Aí o outro fica dentro da raiz. Ficou junto com o 2, 2 vezes 3, 6. Então vai ficar 3 raiz cúbica de 6. Essa é a simplificação. Ok? Terceiro exemplo. Tem uma expressãozinha lá, 2/5 vezes raiz quadrada de 50x ao cubo vezes y. Então vai ficar lá, fatório 50... 2 vezes 5 ao quadrado. Separo o x ao cubo. Ah, mas é letrinha, professor. Não, resolve da mesma maneira que fosse número. Separo o x ao cubo, x ao quadrado vezes x. O y continua igualzinho. Não faço nada com ele, tá bom? Vai sair para fora um 5. Corta, sai para fora o 5. E sai para fora um x. Saiu para fora o 5x. Simplificando 2/5 com 5, corta o 5 com 5, que vai dar 1, né? 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 2, 2. E o x, copia. O que sobrou dentro da raiz? Copia todo mundo. Então, 2x raiz quadrada de 2xy. E o último exemplo, quarto exemplo, é você calcular o lado de um terreno quadrado cuja área é 700 metros quadrados. Então, para calcular o seu lado, o lado do quadrado, raiz quadrada de 700. Fatora o 700, escreva ele de uma outra maneira, na forma de potência, na forma de multiplicação. 700 vai dar 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 7. Lembrando da fatoração, só divide pelos números primos. 2, 3, 5, 7, 11 e vai para o infinito. Aí você vai ficar, sai para fora o 2 e o 5, 2 vezes 5, 10, 10 raiz de 7. Essa é a simplificação da raiz. No exercício, no exemplo, ele deu o valor aproximado de raiz de 7, porque não é exato, aproximadamente 2,65, multiplicando por 10, 26,5 é o valor do lado do quadrado. Ok? Tentam fazer esses exercícios, tá? Não assusta com as letrinhas, igual no exercício 2. Tá? É só você separar eles. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, prestar atenção no índice da raiz, tá? Lá o índice da raiz. Presta atenção nele e separa o que está dentro da raiz através do índice da raiz. Tá bom? Então façam lá. Qualquer dúvida, eu estou na escola das 7 ao meio-dia. Pergunta no particular que eu tiro qualquer dúvida. Ok? Um abraço.